Vocês confirmam para mim se o slide está aparecendo para vocês? Tá. Tá bom, obrigada. Tá aparecendo. Obrigada. Professor, o que você acha de reprovar todo mundo para nós fazer essa matéria de volta? Eu acho que é melhor vocês assistirem com Posso, alguém. posso Navarro pagar a mensalidade para todo mundo aí da DP? Não, a mensalidade tem que ficar igual, porque não é justo. Essas aulas online, Deus o livre. Foda, né, prof? Mas fazer o quê? É, não tem escolha, né, João? Não. Mas daí vem as férias, daí, se Deus quiser, volta tudo normal depois, né? A gente só está dependendo da disposição do governador, né, João? Uhum. E daí, Ô, prof, quando tenho uma dúvida. Oi. Eu fiz o trabalho lá, e daí a laranja que estava enrolada com 2 camadas de papel, ela ficou verde, normal, né? E a outra, ela ficou bem amarelada. Mas ela é não climatérica. Você confirmou isso na literatura? Confirmei. Então, como é que você explica isso para mim? Também não sei, é por causa do etileno, É etileno, né? Isso. Então, acho que é isso, mais ou menos. Exatamente. Eu expliquei isso no trabalho lá, mas vamos ver se tá certo, né? Hoje eu não abri e-mail ainda, que eu estava montando, atualizando as aulas, mas amanhã ou até quarta-feira eu já abro e eu dou devolutiva para vocês. Essa era a última avaliação, né? Uhum. Pessoal, então eu vou começando, porque hoje eu tenho 2 DIBs. Apesar que esse conteúdo ele é bem curtinho, porque a gente já falou da maior parte dos tópicos deles em outros assuntos, né? Então, eu acho que praticamente não tem novidade para vocês. Então, é bem uma aula de fechamento de disciplina, tá? E assim, gente, apesar de eu não ter mais nota para distribuir para vocês, é uma aula que vocês conseguem fazer experimentos em casa e conseguir validar esses conhecimentos, né? Lógico que não todos, mas a grande maioria deles vocês conseguem ver, tá? Eu vou abordando isso no decorrer dos slides. Então, assim, gente, o que a gente vai falar hoje é sobre estímulos ambientais no crescimento e desenvolvimento da planta, né? Então, a gente vai ver tanto situações onde questões externas à planta vão influenciar o crescimento, como podem prejudicar, né? Então, é esse caminho que a gente vai percorrer hoje. Então, a primeira informação que eu coloco aqui para vocês chama ecofisiologia, né? Então, quando vocês tiverem disciplinas de fitotecnia, né, vocês vão ter soja e milho, café, cana, entre outras, vocês vão ver que sempre um tópico dentro dessas disciplinas vai ser ecofisiologia, né? Que é justamente a gente entender especificamente para essas culturas como que o ambiente está influenciando, né? Então, a gente já viu as questões básicas dentro da fisiologia, né? A água, os nutrientes, né, de maneira geral, aí pela lei de Liebig, mas vocês vão ver isso mais acentuado em fertilidade dos solos. E tem coisas que a gente já falou em fitopatologia 1, né, que é a relação de molhamento foliar, por exemplo. Então, assim, dentro da ecofisiologia, vocês se aprofundam nessas questões fisiológicas mais voltadas para cada cultura, né? Então, eu falei para vocês no começo desse semestre que a gente falaria de fisiologia como se fosse uma planta sem nome, né? E aquilo que era bem específico, eu fui citando para vocês, mas tem coisas que
realmente está dentro de cada disciplina, vocês precisam olhar melhor como é a questão, por exemplo, de radiação, né, que é uma das características da luz. Então, a gente falou aí sobre fotoperíodo. Nossa, deixa eu só arrumar ali que ficou com erros de português. Radiação. Oxigênio. Isso. Então, só enfatizando, né, gente, que essas aqui são as principais situações onde o ambiente influencia aí as culturas. Aí, gente, nós conversamos numa aula de crescimento vegetal sobre a questão dos tropismos, né, que é o crescimento da planta em resposta ao ambiente, né. Então, eu questionei vocês se planta se movimentava, né. Então, a gente não imagina aí as plantas andando, elas não mudam de lugar, a não ser as aquáticas, né? Mas isso também não depende só delas, elas vão seguindo aí um curso de água. Mas isso não quer dizer que ela não tenha movimento, né? E como ela tem movimento, existe uma classificação para isso, justamente em função desse, né? Então, aqui eu trago para vocês um exemplo que é o fototropismo, né? Então, o que seria o fototropismo? É o movimento da planta em direção à luz, né? Então, quem dá o estímulo é a luz. A questão é que o fototropismo pode ser positivo ou negativo, né? Então, positivo é quando a planta vai atrás da luz, né? E o fototropismo negativo, ou escototropismo, é quando ela é o contrário, né? Ela vai contra a luz, como se ela procurasse a sombra. Então, isso é característica vegetal, né? A maior parte das plantas tem fototropismo positivo. Mas a gente tem que pensar que existem milhares de plantas que a gente não estuda, principalmente essas voltadas a florestas, né? Que ficam dentro daquela área sombreada e que elas são super adaptadas a isso, né? Então, fica aí essa dica para vocês. E aí, tem uma das plantas, que é o girassol, que tem uma característica de fototropismo muito específica, né, chamada de heliotropismo, que ele justamente ele faz o caminho junto com o sol, do nascer ao pôr do sol, né? Então, isso é uma característica bem específica dessa cultura. Uma outra característica, gente, seria o gravitropismo, né, que é o crescimento da planta em função da gravidade. Então, também, se for gravitropismo positivo, ele está crescendo em função da gravidade. Então, é o exemplo do crescimento das raízes, né? Agora, se for gravitropismo negativo, é o exemplo da parte aérea crescendo. Então, ela está crescendo contra um gradiente de concentração. Desculpa. Contra a força da gravidade, né? Então, a raiz é positiva porque vai em direção ao centro da Terra, né? A parte aérea é negativa porque vai contra. Aí a próxima característica é o hidrotropismo. Tá? Então, assim, só para recapitular, gente, se vocês quiserem fazer um experimento do fototropismo, vocês podem fazer aquele experimento que eu falei com vocês na aula da semana passada, que seria pegar uma caixa de sapato, né, criar alguns obstáculos, pelo menos um obstáculo ali dentro, fazer um furo numa lateral, coloca uma planta pré-semeada ali, por exemplo, um feijão com alguns dias de emergência, e aí você veda essa caixa por alguns dias, né? Quando você abrir, você vai ver que ele está estiolando em função atrás da luz. Então, seria um experimento que vocês conseguiriam fazer em casa, né? Dependendo de plantas que vocês tenham aí próxima à janela, vocês veem uma imagem parecida com essa primeira imagem que eu estou colocando aqui para vocês, né? É bem característico acontecer isso. E quem tem jardim também consegue evidenciar, né? A questão do geotropismo, gente, ela é muito lógica, né? Você só tem que saber para que lado fica a gravidade. Então, qualquer tipo de planta está respondendo à gravidade de duas maneiras. Vocês vão admitindo o pessoal aí para mim? Pode deixar. Obrigada. A terceira característica, gente, seria a do hidrotropismo, né? Então, o nome está dizendo, é um crescimento em função da água, né? Então, nós temos alguns exemplos. Então, se vocês quiserem
testar, vocês podem fazer esse primeiro experimento que eu coloquei aqui, que é colocar uma cebola, você espeta aqui só para segurar ela, né? E coloca essa parte de baixo, que é justamente a raiz em contato com a água. Você vai ver que no decorrer dos dias, a raiz vai ser estimulada a continuar crescendo, né? Então, quem faz esse estímulo é a água e não o solo, né? Aqui na outra ponta eu coloquei um exemplo desse para vocês também. Vocês percebem que o solo está úmido, né? Então lembra que eu falei para vocês numa aula lá de estresse hídrico que o solo, quando está seco, a raiz não tem essa característica de ir atrás da água, ela vai crescendo em função da água, né? E aí o terceiro exemplo que eu coloco aqui para vocês são as vitórias régias, que realmente são plantas aquáticas onde a raiz está embaixo dela em contato com a água, né? Então, aí são plantas bem adaptadas, né? Um próximo tipo de movimento, gente, é o tigmotropismo, né? Então, a gente tem algumas plantas que têm essa característica de serem conduzidas, né? Elas podem ter a habilidade aí de ir crescendo tanto sobre cercas, é o caso do chuchu, do maracujá, de plantas daninhas como corda de viola, né? Elas têm essa habilidade, então, de ir formando essas gavinhas que podem ser conduzidas, que é o caso que a gente faz, por exemplo, com chuchu e maracujá, ou realmente elas podem se enrolar, por exemplo, no como de um milho e atrapalhar uma colheita, né? E o outro exemplo seria o que a gente conhece por plantas carnívoras, que sempre que um inseto chega perto, ela vai ter esse movimento de fechar, né? Então, o tigmotropismo, ele é orientado aí pelo contato físico, né? Um próximo exemplo, gente, seria o quimiotropismo, né? Aqui existem eu coloquei alguns exemplos para vocês. Por mais que o tema da aula seja a questão voltada ao ambiente, né? Mas eu acho que é interessante citar esses outros exemplos. Então, o quimiotropismo é sempre que a planta responde ao crescimento com relação a alguma substância química, né? Então, existe um movimento bem específico com relação a isso, que é durante o florescimento, né? Onde o ovário, ele libera açúcar para a flor e eles atuam positivamente para ocasionar o pólen, né? E originar aí o tubo polínico, que é esse em amarelo que vocês estão vendo. Então, isso é uma resposta química, né? Outra questão muito fácil da gente relacionar é a questão da adubação das plantas, né? Então, os nutrientes, eles são químicos, cada um deles vai promover uma reação diferente na planta. E aí a gente podia lembrar também dos fitohormônios, né, gente? Que também é um elemento químico, aí, no caso bioquímico, e que ele promove efeitos de crescimento, né? Às vezes no local onde ele é produzido, às vezes ele faz um caminho dentro da planta, né? Então, com relação aos crescimentos, eu coloquei aqueles ali como principais exemplos, tá? A gente poderia também falar, gente, sobre alguns tipos de estresse, né? Então, eu coloquei algumas imagens aí no fundo simbolizando isso para vocês. Então, a gente sabe que estresse hídrico, tanto com excesso de água quanto com falta de água, vai ocasionar problema na planta, é um tipo de estresse. E a gente tem também um estresse muito conhecido, que é o voltado à temperatura, né? Então, eu coloquei ali, por exemplo, uma foto de geada para vocês. Coloquei plantas murchando aí por excesso de calor, né, que pode estar associado com estresse hídrico. Tem a questão de erro na adubação e as plantas apresentarem sintomas de doença, né? Eu posso ter um contato físico da semente com o adubo colocado na linha e a planta apresentar aí algum distúrbio, né, por salinidade. Eu posso ter solos com algum elemento tóxico à planta, como é o caso do alumínio, por exemplo, né? Então, aí entra todos os contextos aí da regulação desse solo, né? Do pH, com uso de calcário, com uso de gesso. Então, vocês veem isso associados à disciplina de solo, e isso sempre vai impactar na planta, né? Eu coloquei para vocês aqui um termo também que vem no livro didático de vocês, gente, que é chamado de aclimatação, né? Então, a aclimatação é uma forma de você, entre aspas, ir criando um clima para que aquela planta consiga se desenvolver sob condições adversas, né? Então, eu acho que o principal exemplo que a gente tem
são as espécies florestais, né, onde você produz as mudas em viveiro, né? Então, se vocês prestarem atenção nessa foto, vocês vão ver ali que eu tenho um sombrite de um lado mais claro, do outro mais escuro, né? Então, isso faz parte desse processo de aclimatação. Então, você vai colocando essa luz, essa muda a sol pleno aos poucos, né? Então, você vai variando a malha desse sombrite, né, até que você realmente consiga fazer o plantio dessa muda a campo, né? Se você produzir a muda e levar para campo direto, ela vai sofrer e você vai perder muitas mudas, né? Então já vai diminuir muito o stand da tua floresta plantada, tá? Então, é um termo aí que a gente pode utilizar bastante. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês, gente, é plantas como morango, tá? O morango é uma planta que responde a frio, né? Então, normalmente as mudas têm que ser conduzidas aí a ambiente de baixa temperatura, ou mesmo num tipo de refrigerador específico, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele não tem frio suficiente para a produção do morango fruto, pelo menos para as espécies mais produtivas, né? Então, normalmente você compra as mudas já aclimatadas, né? Então, elas já tiveram um acúmulo de horas de frio, e aí quando você faz a semeadura, o plantio da muda, aí ela consegue se desenvolver bem e produzir legal, né? Isso é característica de algumas variedades específicas do morango, tá? Aí também tem uma característica, a gente chamada evitância, tá? Então, assim, não sei se vocês lembram, mas lá em fito, a gente estudou um contexto das plantas terem o seu próprio arsenal para conseguir lutar contra os patógenos, né? A gente entende que quando ela não consegue, os fungos, as bactérias, os nematóides conseguem lograr êxito e aí a doença acontece. Mas ela possui algumas artimanhas aí, tanto bioquímicas quanto físicas, né? Por exemplo, a criação da serosidade, a relação de alguns elementos bioquímicos que podem ser uma toxina para esses patógenos. Então, existem vários exemplos, né? Mas acontece, gente, que a natureza, ela faz também se adaptando, né? E aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês que são os espinhos, ou também tratado em algumas culturas como acúlios, né? Então, o que eles são? Eles são uma folha modificada em função de um estresse repetitivo que essas plantas recebiam, né? Então, o que a gente entende hoje por natural, no passado não era, né? Então, o espinho é uma folha modificada, vocês devem ver isso, ou já viram, ou vão ver em botânica, né? Então, isso é um fenômeno chamado aí evitância, né? Uma outra relação que eu poderia falar para vocês é a relação de mato-competição, que é uma das formas da gente chamar aí a competição de plantas daninhas com as culturas, né? Então, quando as plantas daninhas entram no jogo, elas vão competir com a planta por água, luz, nutrientes, espaço físico, porque elas também são planta. Então, elas vão consumir o mesmo tipo de elemento. Então, se eu não entrar com um manejo adequado para o controle dessas plantas daninhas, vocês vão ver a planta perder o potencial produtivo, né? Então, isso também é uma coisa que, se vocês tiverem quintal em casa, vocês conseguem evidenciar, né? A competição, e às vezes a planta daninha fica maior que a tua cultura, principalmente se você tiver horta, né? Então, também vocês vão ver isso mais aprofundadamente na disciplina de ecologia e manejo de plantas daninhas. Mas já fica contextualizado aqui na fisiologia essa relação, né? Então, ela pode tanto ocasionar perdas quantitativas, que você vai perder na quantidade de produção, quanto na qualitativa, que você vai perder qualidade. Então, imagine, por exemplo, um capulho de algodão sendo formado junto com plantas tipo carrapicho de carneiro e picão preto, né? Eles vão impregnar ali nas fibras e não vai ter quem solte, né? Então, você perde a qualidade do material. A cana-de-açúcar é uma cultura, por exemplo, que se tiver
um convívio com plantas daninhas excessivo e num período específico da cultura, ela diminui o açúcar, então ela perde valor comercial, né? Então existem aí diversas culturas que vão exemplificando, pastagens, né? Se eu deixo algumas plantas daninhas específicas crescerem, elas podem ser um tipo de pasto venenoso aí para algum tipo de gado, né? Então, aí existem vários critérios associados à matocompetição. Então, vocês também vão estudar isso aí numa próxima disciplina, né? Um outro fenômeno, gente, que está associado aí com o ambiente seria a alelopatia, né? Então, algumas espécies, ela consegue produzir e liberar algumas substâncias químicas, né? Então, eles são inibidores aleloquímicos, por isso que recebem esse nome, né? Então, normalmente, quando a planta produz e libera isso via sistema radicular, essas substâncias químicas inibem o crescimento de outras ao seu redor, né? Então, eu coloquei ali para vocês uma foto do sorgo, que ele é um exemplo bem específico, e essa foto de baixo aqui é um experimento mostrando aí o controle ou não, depois vocês puxam uma fotinho para ver, desse efeito aleloquímico, né? Então, algumas plantas têm, outras não têm. Então, para saber mais exemplos, a gente precisa buscar informações específicas na literatura, tá? Mas muitas plantas daninhas têm esse efeito, né? Principalmente algumas medicinais são bem famosas por esse efeito. Então, às vezes, é uma das características que a gente busca num plano de rotação de culturas aí para eliminar ou diminuir o uso aí de herbicidas, né? Aí vocês já conhecem esse tema, né, da fito, vocês ainda vão ter fito 2, que é estudar aí as doenças dentro das principais culturas comerciais, né? Então, aí essa interação maléfica, né, de alguns fitopatógenos com a planta mais um ambiente favorável, é uma forma, então, do meio interferir aí no crescimento e desenvolvimento das plantas, né, entendendo que algumas podem ocasionar problemas específicos em alguns órgãos, como doenças foliares, e algumas podem levar essa planta à morte, né. Um outro tema seria as pragas associadas às culturas, né? Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês, mas existem diversos, né? Aí eu coloquei as lagartas e o pulgão, que eles têm a sua característica, principalmente o pulgão como praga, e ele ainda pode ser portador ele é um vetor aí de algum vírus, né? Então, ele pode causar um duplo problema. E aí a gente pode lembrar também, gente, que algumas plantas são hospedeiras, tanto de doenças quanto de insetos, né? E isso também é uma forma aí de relação do meio ambiente, né? Uma outra forma, gente, é a polinização, né? Então, aí, só que é uma interação positiva e benéfica. Então, a gente sabe que se as flores não forem polinizadas, a planta não muda de ciclo, né? Ela não sai do vegetativo e vai para o reprodutivo. A literatura, ela relata muito essa questão voltada aí principalmente às abelhas, né? Inclusive tem várias campanhas com relação a isso, para que a gente não mate as abelhas ou que faça liberação de abelhas na lavoura, porque realmente elas são um dos principais aí vetores do pólen, né? No caso das fecundações cruzadas. Como vocês podem ver ali na imagem, tem várias delas na internet, o pólen gruda ali nos pelos do corpo da abelha, e ela como um todo aí pode facilitar essa polinização, né? E aí, gente, na ausência de insetos, a gente entraria aí com uma forma de polinização mecânica, mas ela não é comercial, né? Então é o tipo de polinização que a gente usa para melhoramento genético, mas via experimento, né? Então, onde você vai pegar o pólen e vai colocar você tira o pólen da parte masculina da flor e leva para a feminina. Às vezes você vai fazer isso com cotonete, com escova de dente, com pincel, vai depender aí muito do tamanho da flor, né? Mas, assim, comercialmente totalmente inviável. Então, realmente aí, os insetos polinizadores são muito importantes, tá?
A penúltima característica, gente, que eu trago para vocês é a questão das micorrizas, né? Então, a micorriza é um exemplo benéfico de fungo junto com as raízes, né? Coloquei aí 2 imagens para vocês bem nítidas, que são alguns fungos que têm essa habilidade de crescer junto à raiz sem causar dano para ela, e ainda fixando elementos do solo e translocando para a planta, né? Então, as micorrizas são conhecidas aí por serem fixadoras de fósforo, né? Que o fósforo é um elemento que ele possui mobilidade restrita no solo, né? Eu tenho vários tipos de disponibilidade, né? Posso ter o fósforo não lábil, o lábil e aquele que realmente está ali na solução para conseguir ser transmitido para a planta, né? E por fim, gente, aparecem os rizóbios, né? A gente já falou deles também em fito, que seria uma outra associação positiva, só que rizóbio é uma bactéria, né? E é diferente das micorrizas, ele fixa nitrogênio atmosférico, então é uma forma de haver a fixação aí do elemento e a disponibilização para a planta, e aí você pode eliminar ou diminuir muito a adubação nitrogenada na planta, né? Então, o principal exemplo que a gente tem de rizóbio aí é na soja, né? Apesar de não ser a única, né? Porque isso é uma característica aí das leguminosas, né? Ou também conhecidas hoje como fabáceas, tá? Bom, gente... Oi. O rizóbio pode ser usado para qualquer cultura ou é mais Não. específico, assim? Não, ele é para as fabáceas. Os estudos retratam que a desenvoltura dele é para as fabáceas. Beleza. E qual seria as fabáceas? Quais culturas seriam? São as leguminosas, né? Beleza. Soja, feijão, ervilhaca. Tem uma gama aí grande. Gente, esse é o assunto final, tá? Eu acho que ele é bem simples de ser entendido, porque a gente já falou deles em outros assuntos. E aí eu fico aí aberta a alguma dúvida que vocês tenham. Não, está tranquilo, professor. É bem tranquila essa aula, né? A prova vai ser semana que vem, né? Na segunda-feira que vem? De acordo com o calendário. Eu não estou com ele em mãos agora, Adelson, mas é o calendário que foi passado para vocês. Lembrando que essa prova, ela é uma DIB, né? Então, a prova vai ser da companhia para vocês, não sou eu que faço, tá? Então, é bem importante que vocês estudem muito pelo livro didático, tá? Façam as questões que estão no livro, façam as questões pós-aula, que as minhas aulas realmente sejam aí complementares, né? Porque as questões são tiradas do livro, então olhe se tem algum material extra, se eles pediram para vocês lerem algum artigo. Para aqueles que estão levando o AVA certinho, devem estar bem tranquilos, né? Mas se porventura alguém tiver com o AVA atrasado, é a hora de botar em dia. Tá? Eu não tenho maiores novidades assim, gente, porque a informação para a gente também está chegando semana a semana, né? Mas eu acho que vai ser tranquila, provavelmente ela vai ser disponibilizada como foi, ou vai um comunicado específico para vocês, tá? Assim que eu tiver informação também, eu replico, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, mas tenho certeza que a Adriane já manda no grupo de representantes assim que ela receber alguma informação. E aí, gente, eu queria também comentar com vocês com relação às práticas, né? Vocês devem ter visto que desde que a gente entrou na aula remota, eu fui pedindo para vocês fazerem alguma coisa em casa, né? Então, são práticas que a gente, logicamente, faria em laboratório com uma estrutura um pouco diferente, mas, na verdade, vocês iam ver a mesma coisa, né? Então, a gente fez um teste para quebrar a tensão superficial da água, que vocês fizeram em casa com copo, água, detergente, né? Lembram disso?
Vocês fizeram uma prática de osmose para entender a relação do meio mais concentrado para o menos, né? Que vocês colocaram, fizeram um experimento com sal e batata, né? Que mais que eu pedi para vocês, gente? Teve essa do etileno, acho que teve mais uma, né? A da germinação, certo? A gente fez 4. E assim, se vocês quiserem fazer alguma dessas que eu falei hoje, né? Então, se a gente tivesse em aula, eu ia pedir para vocês fazerem essa do estiolamento do feijão na caixinha de sapato, né? Para vocês conseguirem evidenciar esse movimento, e as demais a gente tem que ir analisando mesmo na natureza, né? O tigmotropismo, o geotropismo é entendimento, né? A gente enxerga, só tem que saber o que a gente está vendo. Então, são questões aí mais simples, né? Então, assim, por mais que a gente não tenha ido efetivamente ao laboratório, eu acho que deu para vocês praticarem o conhecimento de alguma forma, né? E pode ser também que seja uma disciplina que apareça alguma sugestão de prática dentro do AVA para vocês. Então, assim, podem ficar tranquilos que vocês conseguiram praticar o conteúdo mesmo sendo remotamente, né? Então, é uma disciplina mais fácil do que da gente fazer em casa e ver diferença do que é fito, por exemplo, né? Fito é mais difícil. E aí, assim que vocês vão tendo outras disciplinas em que a gente vai saindo desse quadro terrível aí de pandemia, a gente vai compensando isso em dias de campo, em visitas técnicas, em experimentos na fazenda, porque fisiologia é uma área que sombreia todas as outras disciplinas, né? Então, quando vocês forem fazer fertilidade dos solos e entender deficiência nutricional, vocês vão ver de novo. Plantas daninhas, vocês vão ver de novo. Em culturas, né, o fitotecnia, vocês vão ver de novo. Em botânica, vocês vão ver de novo, né? Oi. Fora do assunto da tua matéria, você sabe dizer das próximas matérias e quais que vão cair Blend, DI? Não, a gente nunca sabe, Adelso. A gente fica sabendo uma semana antes de vocês. Porque, tipo, que nem a tua matéria, às vezes é normal, às vezes é Blend, essa matéria, no caso? Todas as matérias têm variações. Eu não conheço nenhuma que tenha um modelo específico. Não sei se eles estão trabalhando em cima de um padrão, mas eu já dei essa disciplina, a MP, a MI e agora Blended. Então tá bom, professora. Tchau, tchau, até mais. Beleza, então. Obrigado, professora. Até Imagina, mais. agradeço. Até mais, gente. Tchau. Tchau.